Oi, gente, bom estar com vocês em mais um TCE Convida com Maria Franco. Hoje a gente vai comemorar uma data que eu diria que é muito especial. Não como uma coisa boa, porque a gente não tem que comemorar isso. Mas a gente tem que comemorar que isso passou a ser visto como algo que tem que se ter solução. É o mês Setembro Amarelo, que é o combate, que é prevenção ao suicídio, né? Que é uma coisa absurda que só aumenta no mundo inteiro. Por que será que isso só aumenta no mundo inteiro, né? Por isso eu estou aqui com um profissional muito competente, muito querido, meu amigo querido, que se chama Aldo Rezende de Mello, que há 15 anos é mestre em psicologia clínica, especialista em relacionamento, em sexualidade, em terapias corporais e constelação familiar sistêmica. É com muito prazer, Aldo, que eu te recebo aqui no nosso cantinho, aqui do TCE, para falar de uma coisa que é muito importante, né, Aldo? E que a gente não pode deixar passar despercebida, que é essa questão do suicídio. Por que foi necessário se criar o Setembro Amarelo, Aldo? Primeiro, já é um orgulho estar aqui. Ai, lindo. Porque ver um órgão como o Tribunal de Contas, né, promovendo uma campanha como essa, para mim, isso já é um ato, né, político muito importante. É isso mesmo. Né? Você me perguntou por que Por que foi criado o Setembro Amarelo? Né? Isso vem de uma história da década de 90. Um jovem americano, ele tinha aproximadamente... Ele tinha 17 anos quando ele cometeu suicídio. E a história dele é que ele era um jovem muito popular. Era um garoto muito popular com habilidades mecânicas, então ele mexia com carros. E ele reformou um próprio Mustang dele, era um Mustang amarelo, ano 68. Então ele fez muito sucesso, ele era muito conhecido na cidade. E ninguém sabia, de repente, entre aspas, ele cometeu suicídio. Isso impactou tanto aquela comunidade que eles distribuíram faixinhas amarelas, tanto fitas amarelas quanto cartões amarelos pela cidade, dizendo assim: se você precisar, peça ajuda, se você precisar, peça ajuda, você não está sozinho, peça ajuda. E aí, por isso que ficou o Setembro Amarelo. Aí depois, salvo engano, em 2010, né, salvo engano, 2010, foi instituído pela OMS, Organização Mundial de Saúde, em todo o mundo, essa questão do Setembro Amarelo. Para você ter uma ideia, cerca de 1 milhão de pessoas se suicidam a cada 40 segundos no mundo. Eu ia perguntar isso a você. No Brasil e no mundo, você tem dados sobre isso? Tenho. Então, no mundo, a cerca de 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Nossa, no Brasil, a cada 10 minutos uma pessoa comete suicídio. A gente tem cerca de 12 mil suicídios por ano. E por que uma pessoa comete suicídio? Quais são as causas que levam? Eu sei, imagino que sejam muitas, né? Que cada um é de um jeito, eu acredito. Sim. Eu posso estar falando uma bobagem, mas eu acredito que seja. E quais são essas causas, assim? Eu resumo tudo, né, para a gente começar a pensar sobre isso, que é o desespero. Existe um perigo, né, porque na própria mídia, ainda bem que você é da mídia, veja, não se comunica muito, não se divulga muito suicídios particulares. Eu posso dizer por quê. Na década de 70, foi escrito um livro, salvo engano, de Goethe, que é O Sofrimento do Jovem Werther. E nesse livro, o jovem termina cometendo suicídio com um tiro. E houve na Europa uma disseminação com esse livro, popularizou o suicídio. Deu uma disseminação com esse livro do suicídio. Que coisa louca, foi mesmo. Foi um efeito coletivo, e aí esse livro foi proibido. E a partir daí a mídia convencionou que suicídios não devem ser publicados. Mas ao mesmo tempo, Obrigada. vamos dizer, Robbie Williams, Kurt Cobain, o Chorão, então grandes personalidades são divulgadas como suicídio. Que também são referências para tanta gente, né? São referências, são exemplos. Principalmente para jovens, né? Exatamente. Então, na verdade, é uma proteção. A falta de divulgação do suicídio é uma proteção à população, né? A falta de divulgação do caso. Do caso, sim. Mas é extremamente necessário. As pessoas às vezes acham pesado,
mas tem certos pesos que são extremamente necessários conversar sobre suicídio, sobre saúde mental, sobre proteção, sobre bipolaridade, sobre depressão. Para você ter uma ideia, 70% dos casos tem a ver com bipolaridade. 10% apenas dos casos tem a ver, por exemplo, com borderline, que é muito achado, né? Que é um grande tema de suicídio, não é tanto. Borderline tem muito mais tentativas, muito mais ameaças. Muito mais para chamar a atenção do que, na verdade, de fato, querer aquilo, né? Muito mais para pedir cuidado, sabe? Esse chamar a atenção no sentido de pedir cuidado, pedir atenção. Eu estou precisando de você. Eu estou precisando, né? Sim. Porque a motivação do suicídio é sempre um desespero. Psicóticos, por exemplo, esquizofrênicos, cerca de 10% também. Então, a grande quantidade tem a ver com deprimidos. No caso da bipolaridade... A base do suicídio é a depressão. É a depressão. Seja a bipolaridade ou qualquer tipo de depressão. Qual é a diferença? Eu sempre tive curiosidade de deixar isso claro dentro da minha cabeça. Qual é a diferença entre depressão e tristeza, Aldo? Muito importante. Muito importante. Tristeza é um sentimento. E todos os sentimentos foram feitos para sentir. Todos os sentimentos, eles são funcionais na natureza. Então, como a alegria tem a função de celebrar, a tristeza tem uma função de processar as perdas. E é importante passar por ela. É importante em todos os momentos da vida a gente está passando por perdas. Seja em relação a um sonho, em relação ao emprego, em relação ao relacionamento, a um parente que se vai... Há um tempo de vida que a gente não resgata mais. Né, o saudosismo da escola. Então a tristeza, ela faz parte, ela precisa ser incluída, reincluída. Porque eu só escuto as pessoas dizendo assim, fulano está com depressão, virou uma banalidade a depressão. Sim. Banalizaram a depressão e sabe, por quê, né? E a grande questão é que a melancolia ou a tristeza, ela está sendo excluída por esse modo de vida que está predominando, que é a vida virtual. Porque é claro que ninguém vai no Instagram falar das suas tristezas, ninguém vai ao Instagram para pedir ajuda. Deveria. Deveria, né? Pois é. E aí, é isso que, para mim, isso inclusive é uma das grandes causas do processo depressivo. Porque a depressão tem a ver com um certo acoplamento entre tristeza e raiva mal elaborados. Um luto mal elaborado. Uma vida que vai perdendo sentido. Então a depressão é uma doença, diferente da tristeza. A tristeza é um sentimento. A depressão é uma doença que tira a sua vitalidade, que tira seu desejo de fazer o que você sempre fez, porque você está sem vitalidade. A perda absoluta, muitas vezes, de sentido. Pessoas que são religiosas perdem a religiosidade, pessoas que amam trabalhar perdem a vontade de trabalhar. Isso. Então é uma perda dessa vontade de potência que eu chamaria a depressão. E aí isso precisa de tratamento. A tristeza não precisa de tratamento, mas a depressão precisa de tratamento. E um tratamento complexo, integrado. Médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, terapias alternativas, espiritualidade, sim, muito importante. Então, é um conjunto de coisas que podem fazer tudo isso dar certo, né? Exatamente. Desconfie sempre de um lugar onipotente para tratar a saúde mental. Já que você vai resolver a sua vida. A psiquiatria vai resolver toda a sua vida. A psicologia vai resolver toda a sua vida. É falta de Deus. Isso aí é uma das coisas piores que se pode dizer a alguém que está em depressão. Porque a depressão, o combustível da depressão é a culpa. Todo deprimido se sente muito culpado. Porque... E o que a igreja sempre pegou foi a culpa, né? De alguma forma. O pecado nada mais é do que, sim, se você faz algo de errado, você tem que pagar por isso, né? Né? E se você diz que é falta de Deus, por exemplo, quer dizer, a falta de Deus, a pessoa vai sentir ainda mais culpa por estar faltando Deus. E ela vai tentar fazer aquele caminho e não vai conseguir. Deus nunca nos falta. Exatamente. Né? Nunca nos e não falta. vai conseguir. A pessoa não vai conseguir. Ela vai para uma igreja e vai sair sem depressão. Isso não existe. Então, a pessoa vai se sentir muito mais culpada. Mesma coisa dizer, vamos ver um pôr do sol. Aí a pessoa vai ver o pôr do sol,
vai continuar deprimido, ou às vezes aquilo vai amplificar a depressão, porque ele diz, poxa, nem o pôr do sol me salva, nem Deus me salva, nem a igreja me salva. E aí você está percebendo que vai vulnerabilizando mais para a questão do suicídio. Quem já está no nível de depressão, que chega ao pensamento suicida, ele já não consegue mais se ajudar, né? Essa pessoa já não consegue mais se ajudar. Exatamente. Não é? Então, como a gente que está ao redor desse ser humano pode perceber as nuances de que ele está passando por um momento muito de alerta e que a gente tem que fazer alguma coisa? E o que é que a gente tem que fazer para ajudar essa pessoa? Eu vou partir, não sei se você me permite, eu partir do individual, do que você consegue fazer consigo mesmo. Depois partir para essa questão do apoio, da rede de apoio. Sim. Pode ser? Claro. Então, primeiro, individualmente. Tá na sua própria pergunta. A pessoa está passando. Então, é uma passagem. Pode ser que esteja sendo uma passagem muito longa de anos. Mas você saber que vai ter alguém em algum lugar que vai ter essa força de ajudar você a se ajudar. E que o suicídio ele vem de um ímpeto desesperado. Hoje tem dados assim que 90% dos casos de suicídio são evitáveis se você tivesse condições de buscar ajuda ou de se ajudar. Porque é um ato impulsivo. Porque ele vai contra a natureza, né? Você tirar a própria vida vai contra a função sobrevivência. Então vem de um desespero, de uma vontade irreal de você resolver aquele problema, se libertar daquela dor. Se libertar. E tem muito a ver com a ansiedade. A gente sabe que em processos ansiosos, e todos nós conhecemos, né? A gente quer as coisas imediatamente. É uma ligação. E hoje cada vez mais, Isso. né? Então é uma ligação que não chega e você quer imediatamente, é um relacionamento que terminou, que você quer resolver imediatamente, você não quer deixar o tempo passar, é uma discussão que você teve, que você não quer deixar as coisas acalmarem. Então a gente sabe o que é esse ímpeto, o que é esse impulso. É uma compra que você quer fazer, você acha que se perder aquela oportunidade não vai ter mais. Então tudo isso vulnerabiliza o desespero. É uma falta de base, né, de educação psicossocial, educação em saúde mental, entende? Entendi. E qual é a forma da sociedade se prevenir? Sim, é isso aí. Qual é a forma? Em termos de metalinguagem, começa com o que a gente está fazendo aqui. Isso aí. As instituições cuidando dos seus funcionários, veja, as pessoas estão muito mais tempo, veja aqui, funcionários trabalhando, as pessoas estão muito mais tempo nos seus ambientes de trabalho do que às vezes no seu ambiente familiar. É isso mesmo. Isso é a regra. Tanto que a maioria das doenças são ocupacionais. Então, quando você vê uma instituição trabalhando isso, e seria interessante que trabalhasse isso cotidianamente, né, os recursos humanos, tivesse a comunicação, tivesse sempre voltada para esse tipo de cuidado, porque já é uma ajuda muito grande. Nas escolas também, nas né, escolas, Aldo? nossa, e nas escolas então. Não é? Né? Muito importante. Eu vejo essas crianças, esses adolescentes hoje muito confusos, cheios de questionamentos, de isolamento, né? As crianças estão isoladas aqui na frente das suas telas de telefone, de tablets e computadores, e trancados dentro de quartos, sem diálogo, e nada acontece. E nada acontece, as pessoas não fazem nada, não se preocupam, e como a família, o papel da família em tudo isso, sabe, Aldo? Pronto. O que é que a família tem que fazer para evitar o extremo de tudo isso, que é o suicídio? Veja, você citou a escola, né, que é a nossa segunda família. Então vamos começar pela escola, a gente chega na família nuclear. Você tem uma ideia, a nossa sociedade como um todo, do trabalho, a educação, a família está muito pragmática, muito voltada para resultados, sempre meta. Eu observava uns 10, 15 anos atrás, né, quando eu comecei a exercer a psicologia, que, por exemplo, bancários, eu tinha parentes bancários, eles envelheciam mais rápido do que as outras pessoas. É porque o banco foi um dos primeiros a instituir essa questão de metas, metas, isso mesmo. Então gera uma ansiedade contínua, uma grande preocupação, e isso destrói a saúde mental. A ansiedade e estresse destrói não só a saúde mental, a saúde física. Deixa o corpo ácido, né? Pra você ter uma ideia, eu cheguei numa escola, eu fui convidado para fazer um trabalho numa escola e era a véspera do vestibular. E é uma das escolas que mais aprova no vestibular aqui. E o público eram 700 pessoas na véspera do vestibular. E aí eu fiz
uma psicodinâmica. Eu perguntei às pessoas assim, quantos vão fazer tal curso? Quantos vão fazer a área de saúde? Quantos vão fazer... E aí eu percebi que a área de saúde batia uns 70%. Nossa, área de saúde. E aí eu perguntei, qual área de saúde? Quem vai fazer enfermagem? Poucas pessoas. Quando eu perguntei quem vai fazer medicina, daquelas 700, tinha pelo menos umas 500 pessoas. E na época só Não é possível que era a vocação. Verdade. Não é possível. Então, o pragmatismo, né? É isso aí. E aí, naquele momento eu tomei um choque. Eu choquei também a direção da escola e a plateia, porque eu tomei outro rumo. Quando eu vi 400 pessoas, então 90% dessas pessoas, se só essa escola aprovasse, 90% dessas pessoas estarão reprovadas. Não vão passar no vestibular. Você falou isso lá na hora. Não. Foi o que eu senti, o que eu pensei. E aí eu disse assim, olha... Aí eu falei isso, né? Eu disse, olha, nossa, 400 pessoas. Então eu preciso falar uma coisa para vocês. Vocês sabem que não tem vaga para todo mundo. Nem que vocês fizessem no Brasil inteiro, teria vaga para todo mundo. Então, quem quer se preparar para vencer, tem que estar preparado para perder. E vocês foram treinados pelos seus pais, pelos seus professores, o ano inteiro, para vencer. A motivação é sempre vencer, vencer, vencer. E eu diria que a motivação é para construir resiliência. É para você construir esperança. Se não for o meu agora, será o próximo ano, ou será daqui a 3 anos, ou será... Mas eu preciso persistir no meu sonho. Porque todo mundo que realiza sonho tenta muitos anos. Persiste muitos anos. E se você é preparado só para vencer, você vai se apegar muito, vai ser traumatizado pelo fracasso. E aí no próximo ano vai ser mais difícil você passar do que nesse ano. E no outro mais difícil ainda, e você vai terminar desistindo. E aquilo, a direção pensou que eu estava fazendo uma motivação inversa. E eu digo, sim, eu estou fazendo uma motivação inversa. É a motivação para a vida. Um relaxamento. Exatamente. Para que eles consigam chegar ali na prova de uma forma mais sem se cobrar tanto. Pronto. Não é? Você entendeu bem, mas as pessoas que estão no mecanicismo e treinadas só para resultados, às vezes não compreendem isso. Então, quem é mais sensível compreende logo qual é a função disso, né? E aí isso vai para dentro da família, com esses desejos maternos, paternos que são impostos. Você vê, né? Tiveram 2 casos ultimamente, nos últimos 5 anos, de suicídio no curso de medicina. Então, veja, aí todo mundo dizia sempre a mesma coisa. Ele tinha tudo, ela tinha tudo. Me diga, o que é ter tudo? É ter dinheiro, né? Ter dinheiro. É ter o material. É ter o que quiser, é ter o que o dinheiro pode comprar. É justamente isso. É ter o que o dinheiro pode comprar. E não é nada disso. Não é nada disso. Ninguém tem tudo. Ninguém tem tudo. Sempre nos falta algo. E quando a pessoa tem a sensação que tem tudo e que tem um grande vazio, aí essa pessoa fica totalmente perdida. Como é que eu tenho tudo? E os pais costumam dizer isso. Mas você tem tudo, o que é que você precisa, o que é que você quer? E muitas vezes os pais, eles trabalham tanto para dar esse tudo, que não é tudo, né? Que acaba perdendo a coisa mais importante, que é o dar, o básico. O se dar. O se dar, o estar presente. Exatamente. Né? É o ser amor, que é só isso que a gente precisa. Exatamente. Né? É o ouvir, é a escuta, é o colo quando se precisa. E não precisamos de dinheiro, de nada disso. Isso a gente vai à luta e vai conquistar. Mas naquele momento a gente precisa da atenção, do amor. E é isso que falta para essas pessoas quando elas pensam no suicídio, não é, Aldo? Exatamente. É exatamente isso que falta. Exatamente o que você falou. É porque nós pais, eu também sou pai, né? Você também é mãe. Eu também, me cobro como o quê? Então, é como se a gente viesse um ímpeto dentro da gente que a gente precisasse sempre estar doutrinando, porque a gente aprendeu assim. Ou seja, a gente tem que ter o que falar para os filhos. E a gente esquece que o mais importante é a gente ter tempo e qualidade de presença para ouvir, para ser essa concha,
Para você poder entender a necessidade de alguém, você tem que ouvir. Você tem que prestar atenção, qualidade de presença, sem nem pensar no que você vai dizer depois. Porque às vezes isso acontece comigo. Eu tenho vivenciado isso agora na adolescência do meu filho, que às vezes ele fala coisas pra mim, nas entrelinhas mesmo. E que a gente tá ali tão no automático, papapá, dirigindo, pensando, olhando o celular e papapá, e não escuta um detalhe tão importante. Um dia desse ele virou pra mim, a gente passou por um campeonato de futebol, que ele é louco por futebol, e ele viu aquela torcida assim, bonita, todo mundo lá torcendo pelo time. E aí ele falou bem assim, nossa, e eu não ouvi, eu só ouvi isso porque o meu namorado me chamou a atenção. Eu não tinha ouvido o que ele tinha falado. Ele falou assim, nossa, como eu tenho vontade de que uma torcida dessa esteja toda assim pra mim. Uau! Isso é bem forte. Isso Bem é bem forte. forte, isso é muito profundo. Porque com essa frase você vê tantas carências que estão ali embutidas nela, né? E eu não ouvi, Aldo. E eu não ouvi, eu só ouvi quando o meu namorado falou assim, você ouviu o que ele acabou de dizer? Uau. Eu falei, não. Ele acabou de dizer isso. Aí eu... Então, muitas frases como essa se passam. Exatamente. E eles crescem, cheios de problemas, porque a gente simplesmente não ouviu o que ele tinha para nos dizer. Os gritos de socorro que eles pedem pra gente nessas pequenas sutilezas. Então é mais ou menos isso que você e eu estamos querendo dizer agora nesse momento. Exatamente. Escutem os seus filhos. Escutem os seus amores, sejam eles filhos ou não. Exatamente. Escutem. Escute, que é só isso que eles precisam. E tem pessoas que a gente não vai ter o que dizer. Pessoas com grande sofrimento psíquico, em geral, a gente não vai ter o que dizer. Agora, as pesquisas mostram que não tem, por exemplo, nenhuma linha de psicologia, de tratamento, que é melhor do que outra para isso. Que a grande eficiência no trabalho com depressivos está na construção de um excelente vínculo. Então, seja ele onde for. Começa dentro de casa, né, Aldo? Mas quando não tem dentro de casa, porque tem que muitas se buscar. vezes... eu até costumo dizer, né, no consultório, assim, eu disse, olha, uma coisa tão milenar, que é vamos dizer, os 10 mandamentos. E é muito interessante os mandamentos, porque eles dizem assim, o primeiro diz, sei lá, eu não sei bem a ordem, mas tem amar a Deus sobre todas as coisas. Veja, amar, olha o verbo, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. E quando fala dos pais, fala o quê? Respeitar pai e mãe. Honrar e respeitar. Honrar e respeitar pai e mãe. Aí você veja, nossa, por que a gente tem que amar a Deus? Por que a gente tem que amar o próximo? E na hora de falar dos pais, foi escolhido outro verbo, honrar, respeitar. Por quê? Qual é a sua interpretação? A minha leitura é que nem sempre a gente consegue amar os pais, mas sempre a gente consegue honrar. Às vezes os pais são ausentes, às vezes os pais não conseguiram mesmo atender as nossas necessidades. Às vezes os pais foram muito sofridos. Exatamente, às vezes os pais trazem toda carga de dureza emocional, entende? De guerra na vida, de luta. Então eles não têm isso. E aí às vezes a gente começa a desonrar por causa desse lugar. E aí a gente nem ama nem honra, entendeu? Então, para mim, a minha leitura, né? Se tivesse alguém... E quando a gente não honra, a gente não honra mais nada. E aí quando a gente não honra pai e mãe, a gente não honra mais nada. Exatamente. Nem a nossa vida própria. Porque, veja, a gente pode honrar até o nosso inimigo. A gente pode honrar o nosso adversário. Com certeza. Né? Aqui que é um órgão político, a gente sabe bem disso. Porque a política só se faz com honra. O grande problema que a gente está tendo no nosso país é a falta de honra. Não é só no nosso país não, viu, No Aldo? mundo, né? No mundo inteiro. A gente está vendo aí uma igualdade de problemas que era muito distante de um país de terceiro mundo, dito de terceiro mundo, para um país de primeiro mundo. Hoje está tudo na mesma. Viramos uma coisa só. Então tem uma filósofa, Hannah Arendt, que ela diz assim, onde não há diplomacia, onde não há política, é a guerra. Então, o que a gente está vivendo agora não é política. Não, é guerra. É guerra. Guerra mesmo. E veja, é guerra dentro de casa. É pessoas excluindo outras pessoas, dos grupos de WhatsApp, excluindo amizade, gente acabando a amizade, gente brigando, rompendo com o irmão.
Não por rompendo o causa de casamento como políticos. se casamento fosse uma coisa descartável. E por causa de entendeu? política, veja isso. Por Nossa, causa da guerra, né? Na imagina política. que loucura, cara. É. Por causa de gente que não está nem É, preocupado com é. a gente. De fato, está preocupado só com o seu próprio núcleo. Isso. E né? esse ambiente... e aí eu queria falar uma coisa sobre a mídia, né? Que é importante aqui no setor de comunicação. Existem pesquisas já na psicologia mostrando isso. Que por que as pessoas estão tão intolerantes? Por quê? Isso tem tudo a ver com suicídio. Porque por causa dos algoritmos. Veja bem. Isso aqui? Exatamente. Não Os acredito. algoritmos. Eu vou lhe dizer o que acontece psicológica. Qual é a ordem disso aí? Então, o algoritmo, ele é criado, por exemplo, qualquer rede social, ele é criado para você ficar o máximo de tempo nele. Sim. Então, um aplicativo, vamos colocar Instagram, ele precisa que você fique o máximo de tempo nele. Quanto mais você fique tempo nele, quanto mais você faça com que outras pessoas fiquem tempo na sua conta, mais o algoritmo lhe promove. E, por exemplo, no seu algoritmo do seu celular, ele só vai mostrar para você o seu mundo. Ele só vai mostrar para você, ele vai colocar você numa bolha. Ele elimina a diversidade. Você não vê mais, não é como uma TV, você não vê mais aquilo que é diferente de você. Então, se você é de um grupo político, você só vai ver mensagens relacionadas àquilo. Então, você vai fechar a vista para a diferença, para outros grupos políticos. Você criar o senso crítico, você perde completamente o senso crítico. Você fica dentro de uma doutrinação. Sim. De uma doutrinação única, e você começa a ficar rígido. Ou seja, eles conseguiram dominar a nossa mente. Exatamente. Né? E você fica intolerante a outra bolha. Então, minha bolha é diferente da sua. Então, a gente vai começando a ter incapacidade de se comunicar. Porque a minha linguagem não vai ser entendida como a sua. Porque sua mente também vai funcionar como um algoritmo. Que qualquer pessoa que traga algo diferente, você vai rejeitar. E como é que a gente combate isso? Saindo completamente do mundo, porque ou a gente se desliga disso aqui, ou a gente não consegue sair desse ciclo vicioso. Se comunicando, fazendo o que a gente está fazendo aqui. Rompendo, criando relações, correlações. Você vê, a gente está aqui no ambiente político, né? E os grandes políticos são grandes diplomatas, são pessoas que têm capacidade de dialogar com seus adversários, sem violência, sem reduzir, sabe? Pensando no interesse comum. Você sabe que meu filho, Aldo, na verdade, os nossos filhos são a nossa escola, né? São a nossa maior escola. E o meu filho, ele estava passando por um momento de notas baixas e tal. E aí eu tirei completamente os eletrônicos dele. A vida do meu filho mudou completamente. Para muito. Infinitamente melhor. Ele não reconhece, mas eu sei que ele sabe. Tanto que ele está explorando esse novo mundo que não existia para ele. Sim. Ele está explorando de uma forma assim, até feroz. Isso. De, meu Deus, onde é que eu estava, sabe? Exatamente. Onde é que eu estava? É a vontade de interagir, de dialogar, de ouvir, de dizer assim, nossa, eu consigo. Ele achava que ele não conseguia. Mãe, é tão difícil pessoalmente conversar, é tão mais fácil via redes sociais. Então, assim, é tão simples a gente resolver uma mudança de comportamento. Uma mudança de comportamento, a vida do meu filho simplesmente mudou. E veja, por enquanto a nossa geração está liderando o mundo. A gente está aqui formando opinião. A gente tem esse poder de fazer esse detox que você está fazendo. Mas imagine uma geração que foi criada assim. Que é, na verdade, a dele, né? Aí vira... Não, daqui a pouco eles terão 40 anos. E aí vai virar o Black Mirror, né? Que loucura, Aldo. Ai, eu morro de medo só de pensar, eu morro de medo. Mas é inevitável esse caminho. A grande questão é construir, e acho que a comunicação é fundamental para isso, a psicologia, a psiquiatria, todos nós, a nossa sociedade ainda pode criar parâmetros éticos para isso tudo.
Como? Você vê, a polícia está conseguindo já ter órgãos de começar a ter controle, um pouco mais de controle, para não ser uma terra de ninguém, a internet, né? Responsabilizar as pessoas pelas ações, Sim. né? Que tem que dar responsabilidade para essas Exatamente. pessoas, porque estão usando de uma forma absurda. É. Mentem descaradamente, Exatamente. inventam loucuras Exatamente. que atrapalham e É. movimentam a vida de tanta gente É. de forma negativa. Porque, veja, a gente está perdendo uma coisa. Veja, imagine o que é a comunicação. Você que é uma comunicadora. Perder as duas bases principais, que é veracidade e confiabilidade e segurança. Você não ter segurança no que você recebe em informações. Isso não existia Não. tão forte como hoje. Nossa, é uma loucura. Porque mesmo que a emissora ela tenha algum controle, que ela tenha, né, que ela Hoje nem escolha ela conteúdos, consegue ela mais. não consegue. Ela hoje não Mas consegue mais mesmo que ela disfarçar. escolhesse, né, mesmo que antes dessa revolução da mídia, ela escolhesse, ela era regulada por parâmetros éticos. Entende? Sim. Ela não podia mentir necessariamente tão descaradamente. Né? Claro que isso sempre existiu, fake news Claro, sempre existiu. mas de uma forma muito mais veladinha e muito mais cuidadosa. Cuidadosa. Né? Cuidadosa. Então, hoje se emite a opinião de qualquer lugar. Então, a responsabilidade, vamos dizer, social está comprometida na comunicação. E isso a gente tem que reverter. Entendi. E a gente, do jeito que a gente pensou tecnologia para evoluir tudo isso, a gente precisa de tecnologia também para regular tudo isso. Mas eu acredito, eu tenho fé, como jornalista, né, formadora de opinião, que as pessoas que têm credibilidade, que se preocupam com a verdade, elas nunca deixarão de ser importantes. Exatamente. Elas nunca deixarão de ter voz. Elas nunca deixarão de ser ouvidas. Perfeito. O resto até se escuta, mas não... Né? Porque quando você perde a credibilidade, já era. Exatamente. Já era. É a minha esperança. É a minha esperança. E assim eu espero que aconteça. E aí eu vou elogiar, por exemplo, me veio à cabeça aqui, por exemplo, pessoas que têm... Pessoas muito famosas, às vezes, pega aquele Whindersson Nunes. Sim. E veio a público, e por ele, Sim. o processo depressivo dele. Sim. Então isso ajuda, assim como o Roberto Carlos lá atrás, ajudou muito pessoas com TOC, quando ele declarou, quando ele expôs o seu TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo. Então a depressão, se você pega uma pessoa como essa que, né, coloca isso na mesa, isso começa a ser amplamente discutido. Isso né? é muito bom. Isso é muito bom e faz com que pessoas que estejam desesperadas e desistindo da vida, porque qual é a grande questão? A depressão sempre dá uma sensação de desistência, a sensação de falta de horizonte, tira de você a esperança. Então, por isso que um ato impulsivo e desesperado do suicídio, ele é tão alto, é um índice tão alto, né, nessas situações de saúde mental. Então, a gente já falou pra caramba, meu Deus, olha, com o Aldo, aqui se você deixar, gente, eu fico aqui o dia inteiro com o Aldo, que é sempre um grande prazer conversar com ele. Aliás, eu recomendo, viu? Todo mundo procurar Aldo pra poder, se está precisando de ajuda psicológica, procure meu amigo Aldo, que ele arrasa. Aldo, então, diante de tudo isso que a gente falou, eu queria que você desse uma mensagem final para o nosso público, expondo as necessidades básicas e como a gente pode fazer a nossa parte como indivíduo para tentar ajudar essas pessoas que estão passando por esse problema de pensar o suicídio, né? A saída para toda a sociedade, para o indivíduo e para toda a sociedade, está no respeito, na honra à vulnerabilidade. A vulnerabilidade é que cria os vínculos entre seres humanos. A gente nasce numa sensação de ampla vulnerabilidade na relação com os nossos cuidadores, por exemplo. E a vulnerabilidade na vida adulta, no adolescente, ela começa a ser excluída. Então, a vulnerabilidade é muito importante, conversar com as pessoas sobre vulnerabilidade. É isso que vai lhe permitir, né, pedir ajuda. E eu tenho um pequeno exercício. Vamos lá. Para terminar, que é o seguinte: quando você sentir angústia, muita angústia, quando você sentir muita dor emocional, você pode conversar com você da seguinte forma: eu percebo
Em vez de você dizer, eu estou ansiosa, por exemplo, você pode dizer, eu percebo que uma parte de mim está ansiosa. E aí você começa a localizar aquelas partes. Eu percebo que uma parte de mim está angustiada. Você sente isso no seu corpo, né? Sente no seu corpo e você começa a respirar naquilo. E dizer, sim, se comunicar com aquela dor, eu sustento você, eu dou conta, você vai passar. Me fale mais sobre qual é a sua necessidade. Porque cada sensação de ansiedade, cada sensação de angústia tem a ver com necessidades não atendidas. Sim. E necessidades não são desejos. A diferença de desejo e necessidade é que desejo é aquilo que, se tirar, não vai fazer tanta falta. Agora, necessidade, se você tira da sua vida, se você não atende, aquilo cria um buraco, um vazio. E vai causando todos esses E vai problemas. causando todos esses problemas. Então, você pensar sempre, é uma parte de você, é uma necessidade que não está sendo atendida. Olhe, converse com a sua dor sobre qual necessidade não está sendo atendida. E ter coragem de atender essa necessidade. Exatamente. Sem preconceito, sem se preocupar com o que o outro vai pensar, porque Exatamente. a vida é sua. Exatamente. A necessidade é sua, individual. E né? sempre tem pessoas para apoiar essa sua escolha. Com certeza. Você sempre vai encontrar um caminho. Sempre vai encontrar. Porque com pessoas que também vivenciam essa necessidade. Isso ou que vão lhe compreender. E às vezes isso realmente não está dentro da família. É isso mesmo. E está tudo bem. Por isso que existem amigos. Por isso que existem amigos. Por isso que é tão importante o diálogo, né? E se não existirem, escutar. E se não existirem amigos, existirão profissionais. Sim. Existirão pessoas. Aí, claro, não podia passar aqui sem falar do CVV. Fale. Né? Que é uma instituição, né, que celebra, vou dizer assim, a vida. Então, mesmo que você não tenha uma CVV, rede... o que é que significa CVV? Então, o CVV é o Centro de Valorização da Vida. E você consegue o número, né? Na internet, qualquer lugar tem o número do CVV. Eles estão fazendo, inclusive, campanhas de espalhar, né? de se divulgarem, né? A gente vai colocar aqui exemplo, o contato do CVV para vocês saberem. Pronto. O CVV foi, inclusive, quem instituiu o Setembro Amarelo no Brasil. Foi o CVV e o Conselho Federal de Medicina. O CVV é feito de voluntários, é? É feito de voluntários. Isso que é bonito. E no momento de desespero, você liga e sempre tem alguém para lhe acolher em qualquer hora do dia. Que coisa linda. Qualquer hora, 24 horas, eles estão prontos para lhe atender. E o CVV salva muita vida. Que coisa boa. Vou dizer que o CVV hoje salva mais vida até do que profissionais de saúde mental, do que centros de urgência, do que urgência e emergência, porque você é muito acessível ao CVV. E é o momento da crise maior, né? Porque esse impulso da morte, ele vem muito rápido e passa muito rápido. Então, às vezes é pouco tempo que você tem para pedir ajuda, e aí você pedindo ajuda a um órgão desse, eles estão preparados para lhe ajudar no momento de desespero. Querido, eu quero desejar para você muita luz, muita sabedoria e discernimento para você enfrentar a sua vida e a vida de tanta gente que precisa de sua ajuda, né? Porque a sua profissão é realmente uma bênção. Neste momento, então, que a gente vive no mundo. Sem vocês, eu não sei o que a gente faria, não. E eu quero muito agradecer a sua presença aqui. Eu espero que seja a primeira de muitas, porque assunto é o que não falta pra gente falar. Depois eu quero marcar com você pra gente falar sobre constelação familiar. Sim. Porque é uma coisa extremamente importante que eu acho que todo mundo não pode passar por essa vida sem passar por essa experiência, né? De desbloqueio, né? De honra aquilo que os seus ancestrais viveram, né? E é isso. Estou muito feliz, muito obrigada, viu? Vamos botar aqui todos os contatos de Aldo aqui para vocês ficarem sabendo quem é essa pessoa maravilhosa que falou com a gente aqui sobre tanta coisa relevante que a gente precisa, ficar atento. Eu te agradeço. Fazer o nosso melhor, viu, gente? Eu te agradeço e parabenizo o TCE por essa grande iniciativa. Eu vi muitas pessoas aqui com um lacinho amarelo, então essa campanha, parabenizo o seu trabalho, porque você acabou de fazer um ato de muita importância em saúde mental. Eu que me sinto honrada de ser veículo do bem, Exatamente. né? Eu espero que continue também podendo fazer a minha parte. Viu, meu amor? Deus te abençoe. Amém. E até breve. Até e você breve. também em casa, um beijo no coração. Eu espero que isso tenha sido servido para você também. E se não serviu, uma hora vai servir para você ajudar alguém. Tá, gente? Um beijo no coração e até o nosso próximo programa. Tchau.